Aleluia. Vamos estar orando pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, amado Deus, Pai querido, obrigado pelos louvores que foi trago nessa noite. Eu creio que o Senhor tem muito mais esta noite. Deus chamou teu servo, Senhor, esta noite. Usa como canal de bênção, Senhor. Fala conosco a tua palavra. No nome santo do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, a paz de Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Gênesis 41, glória a Deus, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 41, glória a Deus, aleluia, santo é o nome de Jesus. Jesus está aqui nesse lugar, glória a Deus. 41, glória a Deus. 16 diz, 41, 16 diz, e respondeu José a Faraó dizendo, isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José, eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subia do rio 7 vacas, gordas de carne e formosa à vista, e pastava no prado. E eis que outras 7 vacas subia, após estas muito feias à vista, e as magras de carnes não tenho vista, outras tais quanto a fealdade, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comia as primeiras 7 vacas gordas. E estava em sua estranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas estranhas, porque o seu aspecto era feio, como no princípio. Então acordei. Depois que vi em meu sonho, que era outro sonho, eis que de um mesmo pé subia 7 espigas, cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e estavam 7 espigas miúdas, devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém ouve que o interpretasse. Então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. Amém? Podemos sentar, louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados e queridos irmãos, eu meditando nesta palavra do Senhor e vejo a mão de Deus, sobre o seu povo. Até mesmo o cuidado de Deus sobre aqueles que muitas das vezes têm um coração duro. Porque o cuidado de Deus, meus amados irmãos e irmãs, o cuidado do Senhor para conosco, não é só com nós, servos do Senhor, não. O cuidado do Senhor não é só para os crentes ali que estão dentro da igreja, não. O cuidado do Senhor Jesus é até para com aqueles que, mesmo distante da presença do Senhor, o Senhor tem cuidado com ele. E por a forma de Deus ter o cuidado com cada um deles ou delas, Deus resolve dar sonhos. E quando Deus dá sonhos, Ele dá o sonho e depois Deus dá a interpretação. Deus dá o sonho para o sonhador e dá a interpretação para o interpretador. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então nós vimos duas pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Faraó que sonhou um sonho, e José também que tempos atrás, antes de chegar na casa de Potifar, José também ele teve um sonho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali José ele não estava mais apenas como José o sonhador, mas estava ali como José que estava vivendo o sonho que havia sonhado tempos atrás.
e não totalmente 100% do seu sonho ali tinha sido realizado, mas parte do seu sonho já estava começando a se realizar. Entenda só uma coisa, irmãos: de sonhos Deus entende, de interpretações de sonhos Deus entende. Aleluia. Desejo no nosso coração Deus entende, Deus Ele conhece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus Ele conhece o nosso coração, Deus Ele conhece o nosso deitar, Deus Ele conhece o nosso levantar, Deus conhece o nosso agir, Deus conhece o meu e o teu pensamento. Porém Deus conhece mesmo, até mesmo antes mesmo que nós viesse a este mundo, antes mesmo que nós viesse a existência, Deus já o conhecia. Vendo a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 1, sim, Deus falou com Jeremias: Jeremias, antes mesmo de você vir ao mundo, antes mesmo de você se formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Porém Jeremias ainda era menino, mas Deus já tinha uma promessa, Deus o já conhecia. Porém, da mesma forma, da mesma maneira, José, Deus já sabia, já estava ali no caderno de Deus, como dizer na linguagem popular. Deus já tinha notado o que José ia passar. Então, todo sofrimento que o ser humano passa, muitas das vezes, o ser humano questiona a Deus: Deus, o que eu fiz por merecer tamanho sofrimento? Aleluia. E quando alguém se fala de sofrimento, meus amados e queridos irmãos, muitas das vezes a pessoa diz assim: isso está devendo, pagando algum peso de alguma coisa que ele fez ou ela fez, que ele cometeu, que ela cometeu. E nem sempre sofrimento é pagando algo que cometeu, não, irmãos. Porque tem sofrimento que é permissão de Deus para um preparo, aleluia. Tem sofrimento que é um preparo de Deus, um amadurecimento lá na frente. Glória a Deus. Aleluia. Então o que nós devemos aprender é não questionar a Deus, é não murmurar com Deus, porque a murmuração é um pecado contra Deus. E José, em maneira alguma, José questionou. Em momento algum, José murmurou com Deus. José, quando ele sai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da casa de seu pai, para ali, para uma pastagem, para cuidar das ovelhas de seu pai. Ele vai para o campo. E o que acontece? Os próprios irmãos de José fingem a morte de José. Diz que José tinha morrido. Pega ali a capa de José, mata ali o bicho feroz, mel de sangue, e diz que ali era a prova que José tinha morrido. Mas ali estava começando a se concretizar a promessa de Deus na vida de José. Porque até no sofrimento, irmãos, Deus ele se faz presente. Até no sofrimento, até no fundo do poço, Deus se faz presente. Porque Deus não livrou José de cair no fundo do poço, mas dentro do fundo do poço, Deus deu um livramento para José. Deus permitiu ele cair no fundo do poço, mas Deus enviou a misericórdia e tirou ele no fundo do poço e levou lá para o Egito, lá para o lugar de honra. Aí é onde muitos confundem José, governador do Egito. Aí tem um monte de gente aí se candidatando a vereador, prefeito, que seja. Aí ele porque José foi governador do Egito. Quer ser igual José? Vai para o fundo, está preparado para ir para o fundo do poço? Quer ser igual José? Está preparado para ir para a prisão? Quer ser igual José? Está preparado para ser enganado de um povo próprio? Vai dizendo que José morreu. José ali estava vivendo um propósito. Para ele ser governador do Egito, foi um propósito de Deus. Não um propósito político, não. Porque ali não teve votações. Ali não teve urna para escolher quem ia ser o governador do Egito. Porque, lógico que se tivesse uma urna ali para escolher quem ia ser o governador do Egito, ia colocar pessoas no braço direito, né, de Potifar. E José, quando ele estava ali,
dentro da casa do seu Senhor, né? Ou até mesmo ia escolher alguém braço direito do faraó, né? Melhor ainda, braço direito de faraó, para ser o governador do Egito. Mas ali para ser, irmãos, ali foi uma promessa de Deus, porque Deus já sabia quem era ser o governador do Egito, quem era que ia liderar, porque antes levou José para a prisão, porque ali era o preparo de Deus. Tem gente que está passando por sofrimento, por luta, e muitas vezes fica correndo com medo da luta, sem entender que ali é o preparo de Deus para a vida deles. Porque até as lutas, irmãos, as dificuldades, é Deus nos preparando, é Deus nos moldando. Como a nossa irmã trouxe a mensagem de sábado, o vaso para ser moldado, primeiro tem que se quebrar na mão do oleiro. Muitas vezes nós se quebramos, muitas vezes nós se ferimos, muitas vezes nós se machucamos, até mesmo dentro da igreja nós se ferimos, mas é uma permissão de Deus. Se nós se quebrar nas mãos de Deus, tem conserto, tem restauração, tem renovo, tem uma nova história, tem um novo tempo, aleluia, tem um novo tempo, aleluia, tem um novo agir na nossa vida. E a Bíblia menciona que agindo Deus, quem impedirá? Aí no versículo, capítulo 41, 16 a seguir, ali o faraó, ele tem um sonho, e o sonho de faraó era 7 vacas gordas, formosas. Faraó, no seu sonho, ele estava ali na beira do rio, como se fosse uma praia, né? E rio, praia, porque tem um rio, irmão, muitas vezes ele tem aqueles lagos, muitas vezes a pessoa chama até praia, parece uma praia. O sonho de Faraó era nesse sentido. E ali, quando o Faraó olhava, ele via 7 vacas gordas, formosas à vista. E quando ele observava aquelas vacas gordas, né, de carnes, ali ele olhou para o outro lado da margem do rio, ele viu 7 vacas magras, feias à vista, de olhar muitas vezes dava até medo, pavor de olhar para aquelas vacas. Porém, aquelas 7 vacas magras, feias à vista, pegava as 7 vacas gordas, né? Ali um pesadelo muito bravo. Como é que você vai ver 7 vacas gordas, de repente você vê 7 vacas secas, magras à vista, devorando as gordas? E Faraó, ele só sonhou, Deus deu um sonho. Mas Deus levantou alguém que tinha um sonho, sonhou tempos atrás, mas também tinha um dom de interpretação, aleluia. Aí alguém chegou, olha, eu estava na prisão, aí quando o Faraó pegou, sonhou que essas vacas secas, devorando as gordas, o Faraó desprestou do sono. Aí logo após ele dormiu de novo, aí ele sonhou um sonho um pouco parecido, mas não eram as 7 vacas gordas e nem as 7 vacas magras a seguir. Ele sonhava no seu sonho que a seguinte ele via 7 espigas cheias, formosas. Ele olhava do outro lado, ele via 7 espigas magras, secas, xoxas, sem caroço, né? A espigazinha era xoxa, e aquelas espigas vinha, devorava as 7 espigas cheias. Aí a Faraó perturbou-se, Faraó perdeu o sono, Faraó não conseguiu mais dormir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Faraó perdeu o sono. Deus vai dar sono para muitas das vezes, que é credo, que é duro, tem um coração de pedra, para que venha perder o sono e venha buscar a interpretação vindo da parte do Senhor. Aí Faraó, a primeira coisa que Faraó fez, recorreu aos seus magos, Faraó recorreu aos seus adivinhadores, Faraó recorreu
sentiu o espírito de adivinhação. Faraó recorreu àqueles homens que tinham espírito de adivinhar as coisas. Aí ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. É que alguém está enfermo, muitas vezes alguém corre para uma macumba, corre para um lado, corre para outro. Ah, não me sabe de tal lugar. Aí corre atrás daquele não sabe, mas existe um sábio. Jesus Cristo. Aleluia. Que é o dono de toda a sabedoria. Aleluia. Que é o dono de toda a sabedoria. Aleluia. É Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aleluia, da nossa vida. Aí alguém que esteve ali na prisão, ao lado de José, disse assim: olha, eu estava na prisão e eu tive um sonho parecido com o sonho do meu Senhor. E o sonho um pouco parecido, mas não era igual ao seu, mas era um sonho, eu sonhei. E eu contei para esse jovem hebreu. E esse jovem, quando eu contei o sonho para esse jovem, ele interpretou meu sonho certinho, sem errar nada. Aí Faraó, pô, manda chamar esse jovem. Olha só, irmão, a promessa de Deus. Alguém que estava preso, aleluia. Alguém que estava em prisão, aleluia. Alguém que estava sofrendo ali, trabalhando como escravo, dentro mesmo da prisão. Forças voltavam. Até na prisão, irmão, José se destacou. Até na prisão, José se destacava melhor do que os outros presos. José começou a interpretar sonhos, aleluia. E ali falou: manda chamar esse jovem, traga ele. Imagina alguém capturando hoje, dizendo assim: ah, mas está preso, deve ser um homem perigoso, deve ser um homem ruim, está preso, vai trazer um homem perigoso para cá. Faraó não quer saber, traga o jovem. Aí quando ele chega na casa de Potifar, ali aqueles homens a serviço aliás, quando ele chega na casa de Faraó, porque todos aqueles que estavam a serviço de Faraó, inclusive Potifar, a quem José teve dentro da casa dele, que a mulher de Potifar acusou José de José ter pegado ela, né? De ter abusado ela, por isso que ele foi para a prisão. E ali chegando, Potifar disse assim para José: José, se prostra aos pés de Faraó. Aí José disse assim: eu não me prostro aos pés de homem nenhum. Porque quem se prostra aos pés de Jesus não vai se prostrar de pé de homem, não. Quem conhece o Jesus verdadeiro que fala com ele não precisa estar se prostrando nos pés de ser humano, pecador, comedor de feijão dele, não. Glória a Deus. Se prostra, homem, pelo amor de Deus. Porque se tu te prostrar, tu está desonrando, está desrespeitando o Faraó. José, mais uma vez eu digo: eu me prostro somente aos pés do Senhor. Aí Faraó vem de lá para cá. Aí o pessoal fica todo assustado e com medo. Imagina assim: olha, vai já matar José na espada. Ele disse assim: olha, eu vejo que tu és leal a quem tu serve. E só uma pessoa que é leal ao seu Deus, porque sabia que por causa de Deus José estava até a vida, não se prostrava a ninguém. E ele viu lealdade de José. Porque o que está faltando em muitas pessoas, muitas das vezes, para ser honrado por Deus, é lealdade. É ser generoso com Deus. É ter generosidade. E muitas vezes nós não temos lealdade, generosidade com o nosso Deus. Aleluia. Aí José, vamos logo, Faraó. Mas antes de tu contar o sonho, antes de eu interpretar teu sonho, eu vou orar, falar com meu Deus. Mas é que me conta. Aí vem Faraó e diz assim: olha, eu sonhei que vinha 7 vacas gordas, formosas, à vista, belas. Porém, essas 7 vacas gordas, eu olhava e via mais 7 vacas secas, magras, à vista.
E elas engoliam, devoravam as 7 vacas gordas. E José escutando, não falava nada. E eu despertei do sono. E logo eu dormi novamente e voltei a sonhar um sonho parecido. Eu via 7 espigas, e depois eu olhava, via 7 espigas formosas, depois eu via 7 espigas secas, e as 7 espigas magras que devoravam as cheias. E o meu espírito se perturbou, eu não consegui mais dormir. Então chamei os magos, chamei os adivinhadores, e ninguém interpretou o meu sonho. Aí o outro do lado lá dele, se nem nós que somos sabidos, que tem gente que se acha sabido. Às vezes eu posso me achar sabido, mais sabido que vocês. Mas às vezes vocês podem não ter a sabedoria que muitas vezes eu tenho do conhecimento da palavra. Mas dentro de vocês tem algo mais que eu não tenho. Que é assim que Deus faz, irmão. Deus usa cada um de uma forma, de uma maneira. Glória a Deus. Deus pode usar o irmão Antônio de uma forma, pode usar a irmã de outra forma. Deus pode usar a irmã de outra forma, a irmã Socorro de outra. Cada um de nós que estamos aqui, Deus usa de uma maneira. É Deus quem usa. Nós sem Deus, irmão, nós não fazemos nada. Nós sem Deus é como as lâmpadas dessa aqui, ó. Tá aqui as lâmpadas e está ali a tomada. Se sair, se ninguém apagar a lâmpada vai ficar acesa. E se tiver apagada, se ninguém apertar no local para acender, ela vai continuar apagada. Assim é nós sem Deus. Se nós tivermos, só Deus que pode reacender. Somente Deus. Nós sem Deus nós não fazemos nada. Aí José, olha Senhor, eu vou interpretar teu sonho. Mas me deixa um minuto que eu vou falar com meu Deus. Eu quero ver o que Deus tem para falar. Aleluia. José já sabia qual era a interpretação do sonho, mas José queria ouvir mais de Deus. Aleluia. E José começa a invocar o nome do Senhor, abrir em silêncio com Deus. E ele olha para a palavra e diz assim: olha, Pai, eu já tenho a revelação, a interpretação dos teus sonhos. Aleluia. Eu vejo que os teus 2 sonhos é um só. Aleluia. As 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representam 7 anos de fartura. Aí imagina alguém dizer 7 anos de fartura. Fala, então o negócio tá bom, mas eu quero ouvir mais. Os 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias são 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras que devoravam as vacas gordas e as 7 espigas magras que devoravam as cheias são 7 anos de seca. Aí todo mundo começou a olhar desesperado ali: não tem como não, esse sonho dele está errado. Não, isso aí não faz sentido não. Aqui na casa de Faraó tem fartura. Até na casa do seu criado, Potifar tem fartura. Imagina a casa de Faraó. Aí Faraó diz assim: olha, é o único que foi leal que falou a verdade. Porque esse sonho é real, faz sentido. E agora, José, o que eu tenho que fazer? Aí José, olha, o rapaz é assim: esses 7 anos de farturas, tu vai ter que colocar alguém que tem estrutura para saber liderar, que tem sabedoria para saber guardar, alguém que sabe separar, para que os 7 anos de ser não venha passar por necessidade. Aí o Faraó diz assim: mas quem? Aí os outros do lado lá: não é eu sou lá tanto tempo que eu sirvo o meu Senhor. É bom me colocar. Aí o outro é eu. Aí o Faraó diz assim: olha, eu já sei o que eu vou colocar aqui. Porque somente uma pessoa leal ao seu Deus vai ser uma pessoa leal. Vai ser leal. A partir de agora, o governador do Egito, o governador que vai ser certo.
Ele que vai ser o imperador. Saiu da prisão, aleluia. A prisão manada de Deus na terra, aleluia. Saiu de prisão, do castigo, do cativeiro, para ser a governador do Egito. Glória a Deus. Aí José disse assim: olha, Senhor, a partir de hoje vai saber, tu vai ver o que eu vou fazer, eu vou cuidar bem das coisas, vou governar bem, aleluia. Assim que eu governei as coisas de meu pai, eu vou governar também. Aí José pega os 7 anos de fartura, José começa a guardar, aleluia. José começa a guardar coisas. José começa a lembrar, se preparar para o dia seguinte, para o dia de seguidão. Pegar R$1.000, por exemplo, guarda 50, guarda 100, vai colocando ali no negócio, se preparando. É o tempo que está trabalhando, está recebendo, guarda alguma coisinha. Muitas vezes a pessoa pensa no luxo. Aí diz assim: eu não sei porquê, todo mundo prospera, todo mundo cresce espiritualmente, todo mundo cresce financeiramente e eu não prospero. Aí a primeira coisa que a pessoa faz, se acumula empréstimos. Vê uma coisa ali, eu quero isso. Aí nunca se prepare para os dias maus. Aqui eu estou falando da palavra de Deus, do que José está nos ensinando dentro da palavra do Senhor. Aí imaginando eu, irmãos, José se prepara quando você chega os 7 anos de seca. Aí vem os irmãos de José caminhando com fome, sede, num dia escaldante. Os mesmos que venderam José tempos atrás como escravo, os mesmos que lançaram José no fundo do poço. Porque, irmãos, muitas vezes não precisa nós esperar a maldade de longe, não. Às vezes a maldade está dentro do nosso amor e a gente não sabe. Aí a pessoa, olha só, o diabo é tão sujo que se eu não vigiar como pastor, eu posso abraçar qualquer luzinho aqui, mas por trás eu... E assim foram os irmãos de José. José disse assim: eu sonhei com os feixes de vocês se curvando perante meus feixes. Aí, está querendo dizer que não se curvar perante ti? E o sonho deles aconteceu. Quando eles viram José, eles não conheceram José. Não, você vai vir pedir lá para o governador que Faraó colocou. Aí o que acontece? Ele chega, olha governador, estamos passando por fome. Aqui é meu irmão mais novo, nós somos tantos irmãos. Aí José, sério, segurando as lágrimas, segurando o coração, com vontade de abraçar seus irmãos. Irmão, já imaginou só um dia de hoje? Qual irmão que abraçar o outro irmão que fez uma maldade, então não é com ele? Quem quer abraçar alguém que jogou lá no corpo e ainda vendeu para aqueles homens compradores de escravos? Somente quem tem um coração generoso com Deus, coração quebrantado. Aí José se segurando. Aí disse assim: mas vocês são só esses irmãos que vieram ali? Foi. Mas tu tem outro irmão? Ou já tinha outro irmão? Aí disse: ah, nós tivemos um. E esse um não vive mais. Esse um já se foi, já morreu. Ainda continuou mentindo. Perante José sem saber que é José. Aí ele disse assim: olha, tem as coisinhas aqui, eu vou preparar algo para vocês, vocês vão levar, mas antes eu tenho uma revelação para vocês. Aí ele tira aquela venda sobre a sua cabeça, né, que eles usavam. Aí tirou: eu sou o irmão de vocês, a quem vocês venderam como escravo. Eu sou José, aleluia. Olha só, irmão, eles se curvaram perante ele, do mesmo jeito que José teve um sonho há tempos, dizendo que sonhava com os feixes dele se curvando perante ele. E aconteceu. E os 7 anos de seca, José manteve todo aquele palácio. José manteve todo aquele palácio ali de Faraó, de Potifar, e todo aquele povo. Ninguém passou por necessidade, aleluia, porque onde José colocava os pés, prosperava. E José ajudou ainda até a sua família.
merecia, irmão. Não merecia. Merecia uma prisão. Merecia a morte naquela época. Porque se fosse para levar pela lei de Faraó, era para matar os irmãos da família de José tudinho. Por tamanho maldade. Mas quem tem um coração que sabe perdoar, não existe maldade que você não perdoe. Porque Jesus perdoou a maior maldade de crucificarem ele na cruz do Calvário. Jesus disse assim: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Porque isso, irmãos, é o coração de Cristo. Isso é uma mente de Cristo. Saber perdoar e pedir perdão. E pedir perdão, irmão, é pedir até quem nos feriu. Muitas vezes quem nos feriu não pede perdão. E a gente olha, eu te peço perdão. Eu sei que posso ter feito algo contra ti, mas eu te peço perdão. Porque o perdão, irmãos, é para quem quer morar no céu. Aleluia! O perdão, pedir de perdão e o perdoar é para quem quer ser salvo. Porque só pede perdão quem pede perdão para Deus. Aleluia! Quem precisa do perdão de Deus sabe pedir perdão para alguém e sabe perdoar alguém. É só o perdão de Jesus, é só a sua graça, a sua misericórdia que nos alcança todos os dias. Foi a graça de Jesus que alcançou José na prisão e as interpretações de Faraó, que tinha um coração magro, duro como pedra. Glória a Deus! Somente Deus, somente o Senhor. É nós dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso do teu perdão. Senhor, eu preciso da tua graça. Senhor, eu preciso do teu renovo. Senhor, eu preciso da tua restauração. Senhor, muda a minha casa. Senhor, muda a minha história. Jesus, muda a minha vida. Jesus, muda a minha família. Jesus, muda o meu pensamento. Jesus, eu te amo, Senhor Deus amado. Eu tenho essa casa, eu tenho esse carro, eu tenho essa moto, eu tenho só uma bicicletinha. Jesus, me abençoe, muito obrigado, Senhor Deus amado. Firme meus pés na rocha, me firme na tua presença, me dê cultura, me dê discernimento, Senhor. Me ajuda, Jesus, a não tomar decisões decisões que vai fazer eu voltar atrás. Oh, Jesus, me ajuda, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. É assim que nós temos que orar para o Senhor. Não tomar decisões precipitadas, fazer como José, agir na direção de Deus. Glória a Deus! Porque José não fez nada, irmãos, se a direção de Deus. Porque a direção de Deus é que nos guia. É a mão de Deus que nos sustenta. Nós deitamos, a mão de Deus está sobre nós. Aleluia! Nós levantamos, a mão de Deus está sobre nós. Nós andamos, a mão de Deus está sobre nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então coloque Deus no centro de tudo e de todas as coisas. Para todas as coisas que você for fazer, coloque Deus na frente. Amém? Vamos estar de pé, vamos estar orando, agradecendo o nome de Jesus. Esse não, irmãos, eu passo aquela todinha falando de Jesus. E é bom mais falar de Jesus. É uma maravilha falar de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus amado, por tua presença. Obrigado, Jesus amado, por teu renovo, Pai. Obrigado, Jesus amado, pela tua graça, Deus. A tua misericórdia, Jesus amado. Pela unção do teu Espírito Santo, Jesus amado. Senhor Deus, nós te agradecemos por estas vidas que estão aqui nesta noite, Jesus amado. Juntos louvando e dizendo o teu nome, Jesus amado. Jesus, eu agradeço, Pai amado, porque outro dia, Jesus amado, estava aqui só eu, o nosso irmão Eliel e a irmã Socorro, Jesus amado.
amado, e o seu filho, Deus amado. E hoje não estamos mais só nós, Jesus amado, mas nós estamos em mais pessoas. Jesus, então é motivo de gratidão. É motivo de ser grato, Jesus amado. Nós ser grato no muito e no pouco, Jesus amado. Porque muitas das vezes, quando nós olhamos para o que falta, nós esquecemos de ser grato pelo que nós já temos, Jesus amado. Deus, muito obrigado. Dê força a quem se encontra sem força. Jesus amado, dê sabedoria a quem se encontra sem sabedoria. Nos dê renovo, Deus amado, a cada dia, porque nós precisamos do teu renovo. Nós precisamos da tua graça, da tua unção, da tua misericórdia, Jesus amado. Dê cura a quem precisa de cura. Traga milagre a quem precisa de um milagre, Jesus amado. Um avivamento a quem precisa de um avivamento. Uma restauração a quem precisa de uma restauração. Jesus amado, estas vidas agora nos assiste, Deus, através das transmissões, Pai amado. Vai visitando os lares de cada um, Senhor Deus amado e santo. Opera o teu milagre, opera o teu renovo, Jesus amado. Renova a força. Restaura, Senhor Deus amado. Restaura com o teu braço forte, Jesus amado. O nosso irmão Antônio, a sua esposa, Deus amado. O nosso irmão Eliel, a sua esposa, seus filhos. Jesus amado e santo. A vida da minha mãe, meu pai, Jesus amado. A minha vida, a minha família, a minha casa, Deus amado. Toda a minha casa, minhas filhas, minha esposa, Deus amado. Tome em tuas mãos, Jesus amado. Restaura as nossas forças. Restaura a nossa saúde. Nos dê vitória, Jesus amado. A igreja ali de Boqueirão, Deus amado. Tome em tuas mãos. Envia a tua providência para aquele lugar, Jesus amado. Nós vamos dar início, Deus amado, à construção da nossa sede, Deus amado. Levanta pessoas, Pai amado, no nosso meio, Deus amado. Pessoas, Jesus amado, que sentem o toque de Deus, de honrar a tua obra, de ajudar com a obra, Deus amado. Espírito Santo de Deus, envia, Deus amado, o servo para a nossa construção, Pai. Envia o teu milagre, envia a tua providência, Deus amado. Jesus nos deu uma noite de paz, nos deu uma noite de vitória, nos tira o cansaço físico, o cansaço espiritual, o cansaço mental, Deus amado. Deus, a ansiedade, a depressão, arranca por terra em nome de Jesus Cristo. Deus soberano, nos leve em paz, nos dê livramento, Pai amado e santo. Até nossos lares, nosso deitar, nosso levantar, todo instante, Jesus, até a tua vida. Nós te pedimos, Deus soberano, e nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estenda as tuas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos vós digamos amém. E a salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo saia e se complemente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, né, por participar das nossas lives. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Paz, meu irmão. Glória a Deus. Antônio, passou, meu irmão. Bota o alto, não. Bota o alto, não.